Olá pessoal, tudo bem? Quem vos fala é o professor Salomão. Pessoal, vamos aqui, portanto, dar seguimento à nossa videoaula. Bem, vamos acessar aqui nosso material A. Já coloquei aqui para vocês todo o procedimento que envolve a abertura do testamento cerrado. Veja aqui, nós vamos analisar pontualmente em conjunto com o inventário. Isso aqui já é para tu começar a imaginar quanto a disciplina é linda. É uma disciplina bastante interessante de ser estudada. Bem, nesse sentido e consequência, vamos aqui pontuar a atenção ao testamento caduco. Qual é a página aqui? Acho que é 51. Testamenteiro. Pessoal, estou um pouco com a garganta assim, em razão da leve gripe, mas estamos aí. Bem, meus queridos e queridas, vamos aqui dar, portanto, seguimento à nossa videoaula. Nesse contexto de consequência, vamos analisar testamento caduco, testamento nulo, testamento anulável, tudo que vai... inclusive testamento simulado. Vamos aqui, portanto, analisar essas questões em um só bojo, em um só análise pontual. Bem, de toda maneira, toda consequência, quando falamos especificamente de testamento caduco, ele decorre, portanto, de uma circunstância posterior à própria nascimento do testamento. Existe um fato posterior ao nascimento do testamento que deixa, portanto, o pessoal de ele poder emanar todos os efeitos jurídicos. Veja que não é uma situação de nulidade absoluta e nem relativa. É um fato posterior que vai remeter, portanto, à impossibilidade do testamento produzir efeitos. Vamos aqui imaginar a situação de um herdeiro ou legatário que é pré-morto. Veja que no momento pontual da formação do testamento, o herdeiro ou legatário estava vivo. Estava lá vivinho. Inclusive, o testador designou um acervo patrimonial, uma parcela, né, ou um bem, se for um legatário, e, infelizmente ou não, ao longo da vida dele, morreu primeiro do que o próprio testador. Então não tem direito para você fazer a entrega desse bem ou de um quinhão, de um percentual. Até porque, pessoal, o cara está pré-morto, né? Morreu antes. Outro ponto de análise é que não existe direito de representação em sucessão testamentária. Então vejam, se há pré-morto e a sucessão é testamentária, não se transmite aos herdeiros. Vimos pontualmente que há o direito de representação, cuja modo de partilhar é por stip, ocorre quando há pré-morto ou quando ocorre circunstância de indignidade. Né? O indivíduo ele é indigno e aí, sequencialmente, transmite os bens por stip, diante do direito de representação. Bem, sequencialmente, então, nós podemos conceituar que o testamento caduco é aquele que sofre o fenômeno da caducidade, em razão de fato posterior ao testamento, em que, nesse sentido, consequência, perde a sua eficácia. Logo, o testamento ele existe, ele é válido, mas não produz efeitos. Se fosse o vício na validade, se o problema fosse na validade, seria nulo ou anulável. Mas não é. É quanto à produção dos efeitos. Outro ponto interessante, outro exemplo, testamento caduco, inclusive já vi em prova, é a situação do testamento incompleto. Em material anterior, eu havia colocado para vocês todo o acervo patrimonial do indivíduo, inclusive fiz uma espécie de retângulo, dividi ali mostrando 50% compõe a legítimo, os outros 50% compõem a parte disponível do acervo patrimonial deixado pelo decujus. Sequencialmente eu te avisei que primeiro paga o credor, né? Primeiro paga a conta de luz, água, esgoto, paga banco, paga fisco, paga todo mundo. E aí depois o resto é igual uma empresa. Primeiro paga as contas, depois vamos dividir os sócios, os lucros, né? Até porque senão vai dar ensejo à confusão patrimonial e o fenômeno da desconsideração. Então a mesma coisa é o espólio. Paga primeiro as contas, paga as dívidas, o restante, se sobrar, aí vamos dividir o bolo. Bem, então o testamento completo, pessoal, é a seguinte situação. Existe o acervo patrimonial que o testador quer
por livre e espontânea vontade de expor ao herdeiro legatário, mas o patrimônio deixado pelo decurso é insuficiente ou até mesmo inexistente. Então veja, por que sendo insuficiente não dá para dar efetivo cumprimento do testamento? Porque primeiro tem que respeitar a legítima. Se tem herdeiros necessários, tem que ter legítima ali consagrando o direito deles. Então, repetindo, testamento caduco, que é bem tranquilo, que é o primeiro ponto de análise, é a situação, portanto, jurídica em que o testamento realizado por testador plenamente capaz, exercendo, portanto, todas as suas prerrogativas e observando as formalidades legais, contudo, por razão de um fenômeno posterior à feitura do testamento, ele, não obstante existente o testamento, não obstante válido o testamento, quando chegarmos pontualmente na fase de abertura do testamento, vamos ver pontualmente, pessoal, que não vai ter como dar cumprimento. Os exemplos mais citados em nível de prova é a situação do herdeiro legatário pré-morto, porque você não vai ter como dar um bem para um cara que está morto, e, sequencialmente, não há direito de representação na sucessão testamentária, porque na legítima tem. Show? Então, sequencialmente, nós temos a figura do testamento incompleto, que é a circunstância pontual que, por mais que haja boa vontade do testador, o acervo patrimonial que compõe, portanto, pessoal, o patrimônio deixado pelo decurso, ele é incompleto, portanto, não é suficiente para arcar com toda a distribuição de bens para os herdeiros legatários, ou ele mesmo inexistente. Felizmente, o cara só deixou dívidas ou não deixou nada a nível de divisão de bens. Isso aí é tranquilo, não tem mistério. Nesse sentido e consequência, desculpa, gente, eu estou realmente... Bem, vamos aqui ao artigo 1788. Estou aqui no meu limite, mas vou concluir. 1788. Olha o que diz o dispositivo. Morrendo a pessoa sem testamento, transmite a herança aos herdeiros legítimos. O mesmo ocorrerá quanto aos bens que não forem compreendidos no testamento. Então veja, existe a possibilidade de haver o que, gente? Ter sucessão legítima e não haver o que, gente? O mesmo ocorrerá quanto aos bens não compreendidos no testamento. Então, o cara não deixou bens suficientes. E subsiste a sucessão legítima se o testamento caducar ou for julgado. O que, gente? Nulo. Quanto ao julgamento nulo, nós vamos aqui reverberar a atenção a um dispositivo bastante citado, que é o artigo 1900. Deixa quieto aí, nós vamos falar só algumas coisas iniciais. Primeiramente, pessoal, é o seguinte. Quando nós falamos de nulidade absoluta, é uma nulidade que é insanável. Algo assim muito forte, que é algo que é, inclusive, violador expresso de disposição legal. E aí, nesse sentido de consequência, vou citar para vocês 3 situações em que o testamento é nitidamente nulo. Primeiramente, pessoal, é quando o testamento ele tem categoricamente as nulidades do artigo 666, 166 e o próprio artigo 1900. Aliás, a interpretação temática é em conjunto com o artigo 166 e 190. 1900, perdão, gente. Então, mais uma vez, a primeira hipótese do testamento nulo é quando insere a situação do artigo 166 e do artigo 1900 do Código Civil. Pessoal, o artigo 166, inclusive, eu vou concluir as edições condizentes a Civil 1, tá? Não fui, não? Deu um tilt aqui. Por aí. Vou aqui no dedo. O artigo 166 ele tem que ser reverberado em conjunto com o artigo 104, que diz, abre aspas, são requisitos de validade de todo e qualquer negócio jurídico, agente capaz, objeto lícito possível determinado ou determinável, forma prescrita ou não defesa lei. E o artigo 166, pessoal, ele diz categoricamente, com base na liturgia do artigo 104, um modus operandi, claro, de situações em que reverberam nulidade. Então veja, é como se o artigo 166 fosse o artigo 104 mais aprimorado. Olha o que diz o artigo 166. É nulo negócio jurídico. Lembrar que o testamento é um negócio jurídico unilateral, personalíssimo, não receptício, gratuito. Bem, celebrado por pessoa absolutamente incapaz,
Se você pegar o artigo 64, diz que são requisitos de validade de todo e qualquer negócio jurídico, a gente é capaz. Então ele faz tipo um aprimoramento do dispositivo, tornando mais claro a sua incidência. For ilícito, impossível ou indeterminável o seu objeto. O motivo determinante comum a ambas as partes for ilícito. Não revestir a forma prescrita em lei. For pretendida alguma solenidade que a lei considere essencial para sua validade. O STJ, pessoal, inclusive já vi questão em prova, que ele diferencia a critérios de formalidade propriamente dita e critérios de formalidade e materialidade em conjunto. Por exemplo, o STJ ele diz que o rol necessário de número de testemunhas é um critério meramente formal. Tem que ter testemunha, mas não precisa, por exemplo, no testamento particular, tem que ter as 3. O caso pontual do espólio, inclusive, de uma senhora falecida, tinha somente 2 testemunhas no testamento particular. Então, ele, reverberando os princípios norteadores do Código Civil, ele verificou de forma conjunta e clara que, categoricamente, é um excesso de formalismo, não obstante previsão legal, porque está única e exclusivamente na seara, portanto, da legalidade no que tange à forma. Mas não tem o elemento constitutivo, formal e material em conjunto. Outro ponto interessante, não sei se vocês lembram, mas eu vou repristinar a informação, é a situação do testamento cerrado, ter que as partes ali pontualmente, no tabelião, falar em voz alta, ler em voz alta o testamento. Enquanto que no testamento, perdoe-me, senhor, ao contrário, no testamento público tem que ler em voz alta e no testamento cerrado somente ler. Então fala que essa distinção aí pontual, isso aí é meio que irrisório. Tem que ser lido o testamento. Agora não precisa, no público, pronunciar abertamente, de voz alta. Então são questões meramente, essencialmente formais. Isso a óptica dos tribunais. Agora vamos. Será que dá certo aqui? Vamos aqui. 1900. Agora foi. Então, pessoal, é nula disposição. Deixa quieto aqui, que isso aqui é bonito. Vamos lá. Então, testamento nulo envolve circunstância de quê, gente? Nulidade absoluta. Agora, de forma reflexa e consequente, pessoal, o artigo 1900 do Código Civil, ele deve ser lido em conjunto com o artigo 1858. 1858. Que diz o seguinte: o testamento é ato pessoalíssimo, pode ser mudado a qualquer tempo. A alteração, portanto, das condições, cláusulas testamentárias, disposições testamentárias, ali envoltas, ali, portanto, previstas, pessoal, não vai reverberar, portanto, em nulidade do testamento, porque o testamento ele é passível de modificação a todo o momento, a todo instante. Isso depende da vontade do testador. Pessoal, então, diante desse cenário, nós temos, primeiramente, o testamento caduco, previsto no artigo 1788, infine, né? Sequencialmente, onde nós temos o que há o testamento que tem existência, lógico, validade, mas ele não pode produzir efeitos em razão de algumas circunstâncias fora da realidade da vontade do testador, que, por sinal, ali expressou uma manifestação de vontade com qual a fé é objetiva, sabe? O testador não tinha nenhum interesse de prejudicar ou de enganar, mas a situação posterior, a posteriori, maculou o ponto da produção dos efeitos do testamento. Citei como exemplo para vocês a situação do pré-morto, herdeiro legatário pré-morto, na qual existe testamento, existe bens, existe, portanto, parte disponível, ou seja, a parte que não invade a legítima, mas infelizmente o cara está morto. E na sucessão testamentária não existe a possibilidade do direito de representação, como tem na legítima. Se fosse na legítima, tranquilo, vai para os filhos lá, para os herdeiros do pré-morto, sem problema algum. Sequencialmente, eu falei da situação do testamento incompleto, que é o testamento que não tem, portanto, pessoal, o ponto crivo importante, que não é só a pessoa, mas os bens. Então, o testamento incompleto não tem os bens. O cara está vivo, está ali, só que não tem bens, ou os bens são inexistentes ou insuficientes para arcar com a correta distribuição do quinhão hereditário de cada um. Beleza? Quinhão
deixado, portanto, né, pelo herdeiro, pelo testador. Então, nesse sentido, o acervo patrimonial ele é insuficiente ou ele é incompleto. Portanto, pessoal, nesse sentido, não tem como você deixar esses bens, até porque primeiro tem que pagar as contas e o restante é que divide. Bem, no testamento nulo, a nulidade aqui são nulidade absoluta. Reverbera a atenção a hipótese pontual do artigo 1900 do Código Civil. Bem, nós podemos destacar 3 situações em que o testamento é nulo dentro de uma gênese maior. Primeiro, citei para vocês, as situações em que envolve o artigo 166 combinado com o artigo 1900, ou seja, o testamento é nulo em razão das disciplinas ali ditas, 166 e 1900. Outra situação pontual importante é a situação que envolve o testamento conjuntivo. O testamento conjuntivo. Como eu havia dito para vocês, eu iria tocar nesse tema em algum momento, tratando pontualmente, pessoal, da matéria. Nesse sentido e consequência, chamo a atenção para vocês ao artigo 1863 do Código Civil. Bem, o dispositivo ele é bem simples, diz o seguinte: é proibido o testamento conjuntivo, seja simultâneo, recíproco ou correspectivo. Bem, eu posso dizer que o testamento ele é simultâneo quando 2 ou mais pessoas realizam disposição idêntica em um mesmo testamento, gerando, portanto, proveito a terceiro ou a terceiros. Então, veja, são pessoas que um mesmo instrumento realizam, portanto, pessoal, a indicação da sucessão testamentária. Então, 2 ou mais pessoas que realizam em um mesmo instrumento de testamento, idêntico instrumento de testamento, disposições em favor de terceiros. Vamos supor que pai e mãe resolvendo fazer um único testamento particular, e aí, sequencialmente, dispõem pontualmente, eles em conjunto, bens aos seus filhos. Pessoal, nesse caso não é viável. O testamento é ato, portanto, perdoe-me, gente, é um negócio jurídico personalíssimo. Reciprocamente, né, de forma correlata e sucedânea, nós temos o testamento correspectivo, repito, nós temos o testamento correspectivo. E o que é esse correspectivo? Significa que no mesmo testamento, testadores diferentes, A e B, estabelecem disposições com conteúdo de retribuição de um ao outro, na mesma proporção. Então, A e B, no mesmo testamento, dispõem que seus herdeiros necessários receberão a proporção de 25% dos bens em que compõem o acervo patrimonial de cada um. Então, eu e você, né, vamos sentar aqui, vamos fazer um testamento. Ó, eu vou ceder 25% para você, a nível, portanto, do testamento, para os seus filhos, seus herdeiros necessários, e você também faz uma mesma proporção. Isso não pode, pessoal. Esse tipo de testamento não existe. E o testamento recíproco diz que ele com 2 ou mais pessoas, nesse sentido, A e B, em um mesmo testamento, acordam recíprocas disposições e benefícios de cada um. Então, é a ideia de, por exemplo, A e B, dentro de um mesmo testamento, dispõem que os bens de A serão sucedidos aos filhos de B e os bens de B serão objeto de sucessão aos filhos de A. Eu já vi em prova oral a questão de diferenciar testamento recíproco e correspectivo. A diferença básica é que no recíproco fala pontualmente, pessoal, dos bens, né? Fala especialmente, inclusive, de legados, enquanto que no correspectivo fala de percentual. A parte do percentual dos meus bens, vai ser para fulano, para os seus filhos de fulano, e sequencialmente ele diz que o percentual dos bens que acompanham o seu acervo patrimonial vai para os filhos de cicrano. É basicamente esse o norte de pensamento. Então, seja o testamento recíproco, simultâneo ou correspectivo, só um instante, são testamentos, portanto, pessoal, que são feitos em um único instrumento. Então, o testamento conjuntivo vem de conjunto, conjuminância, ou seja, no mesmo documento, numa mesma realidade jurídica. Esse tipo de testamento, indiscutivelmente, ele é nulo, porque é da ideia do testamento ser feito de forma o que, gente? Personalíssima. Se é personalíssimo, ele é feito por parte daquela pessoa. Inclusive, nós vimos em sala de aula virtual que o testamento, por ser um negócio jurídico personalíssimo,
E mesmo indivíduos estando na situação de maior idade, perdoe-me, maior de 16 anos, né, o indivíduo tem maior de 16 anos, lá do artigo 1860, inclusive está até aqui, ele, pontualmente, pessoal, ele não precisa ser assistido. Ele não precisa ser assistido para fazer um testamento. Ele pode lá, livre, espontânea vontade, dispor dos seus bens. Lembrar pontualmente que um jovem de 16 anos, maior de 16 anos, já pode votar, gente. Evidentemente, o alistamento eleitoral dele é facultativo, mas ele já pode designar quem deve governar um país. Então, por que ele não poderia testar também? Fora a parte, esse camarada pode, inclusive, casar, já tem idade núbio. Vimos, inclusive, que mesmo nesse caso existe alguns pormenores, que não é o caso do testamento, que é mais aberto assim, a possibilidade, mas, de toda maneira, ele já pode, inclusive, casar. Bem, sequencialmente, pessoal, existem testamentos com cláusula de substituição fideicomissária. Olha só a palavra. Fideicomissária além do segundo grau. Está no artigo 1959. Vejam, vamos aqui rapidinho. Esse dispositivo, inclusive, eu vou me dedicar pontualmente com vocês em uma aula. Vai ser a última aula aqui do material. São nulos olha só a palavra, fideicomissos além do segundo grau. Vou explicar isso no momento adequado para vocês. Bem, então, quais seriam as hipóteses de testamentos nulos? Testamento com nulidade dos artigos 166 e 1900 do Código Civil. Sequencialmente, o testamento conjuntivo. E a hipótese do artigo 1959, que diz que são nulos, né, é nulo, os fideicomissos além do segundo grau. Ou seja, testamento com cláusula de substituição fideicomissária além do segundo grau. Esse último, vou te dever e você vai entender por quê. Bem, desse sentido e consequência, pessoal, nós temos que entender pontualmente as questões em que envolve, inclusive, a distinção com o testamento anulável. Bem, no testamento anulável, o vício, portanto, pessoal, que macula o testamento, ele é dotado de nulidade relativa. O vício que importa ali é claramente de nulidade relativa. Está previsto no artigo 1909 do Código Civil Brasileiro. Vamos lá. São anuláveis as disposições testamentárias inquinadas erro, dolo ou coação. Veja categoricamente aqui, pessoal, que nós temos circunstâncias que envolvem categoricamente, pessoal, vícios de consentimento. Nesse sentido e consequência, devem ser arguidas num prazo decadencial de 4 anos, tá? Nesse sentido e consequência, os interessados devem pontualmente arguir a presença de vícios quanto ao testamento ser anulável, observando o prazo decadencial de 4 anos. Aqui, pessoal, há uma observância da teoria da actio nata. Repito, a teoria da actio nata. O que é isso? Nós vimos isso em Civil 1. Significa dizer, pontualmente, que diante da celebração do testamento, só pode ser arguida a circunstância de nulidade relativa no testamento a partir da data da ciência do vício. Né? Então, o prazo é decadencial de 4 anos, mais a arguição, portanto, do vício de nulidade relativa no testamento, aplicando a teoria da actio nata, ACTI, espaço NATA, inclusive é reverberado por ampla doutrina, ela é contada a partir da ciência, portanto, do interessado, da ocorrência do presente vício. E isso vai reverberar, reprixinar, vai, portanto, ressoar nas situações de erro, dolo, coação. Aí, remeto a atenção para vocês a parte civil 1, que nós trabalhamos especificamente sobre os tempos. Mas, nós, em prestígio a você que está aí, eu vou tocar pontualmente as situações, dando exemplos, por sinal, na seara do direito civil 6, sucessões. Bem, nesse sentido e consequência, vamos aqui ao artigo 1909, que diz o seguinte: são anuláveis as disposições testamentárias inquinadas de erro, dolo, coação. Nulidade aqui ela é relativa, prazo decadencial de 4 anos. No que tange a nulidade, pessoal, bem lembrado, a nulidade aqui é de 5 anos. Agora veja, existem discussões, né, de um lado Cristiano Chaves Farias e o outro Venosa, Silvio de Sal Venosa, trabalhando um diálogo, né, construtivo,
mas trabalhando margens doutrinárias diferentes. E aí eu vou te dar uma solução de prova. Na solução de prova, logo adiantando aqui, para eu não ficar te devendo muito, na solução de prova, aplica-se categoricamente, pessoal, a identificação de uma situação de antinomia de valoração. Ou seja, a possibilidade de uma convalidação legal, que é uma excepcionalidade. Veja que quando é nulo, não se convalida. Mas, por mera disposição legal, há aquilo que a doutrina chama de convalidação de testamento nulo pelo decurso do prazo decadencial de 5 anos. É uma especificidade do testamento, inclusive é polêmico. É polêmico. Não tem um jurista falando uma linguagem comum. Ou vai por esse lado, ou vai para o lado de Cristiano Chaves, ou vai para o lado de Venosa. Bem, nesse sentido e consequência, vamos seguir nosso barco. Primeiramente, pessoal, erro. Falar de erro, eu lembro desde a minha infância o artigo 138. E aí combino a referência pontual ao estudo com o artigo 1903 do Código Civil. Olha o que diz o dispositivo aqui, pessoal. Já vou ler o dispositivo que eu falei anteriormente, 1909. Tchau, calma. O erro na designação da pessoa do herdeiro, do legatário ou da coisa legada anulável, nulidade relativa, anula a disposição, salvo-se pelo contexto do testamento, por outros documentos ou fatos inequívocos, se puder identificar a pessoa ou a coisa a que o testador queria referir-se. Pessoal, aqui nós temos a situação que o testador erra sozinho. Lembra da aula lá de Civil 1, que eu falei do camarada que está olhando um relógio na vitrine e ele jura na cabeça dele que o relógio é de ouro? Lembra dessa história? Só um instantinho, vou beber aqui um café. Bem, ele olha na vitrine, rapaz, esse relógio é de ouro, vou comprar, baratinho, R$1.000. E ele, na cabeça dele, não é pior, ele não pensa que é um Rolex, na promoção. E aí ele vai lá, não fala nada, não pergunta nada, porque senão seria inclusive dolo, mas ele não pergunta nada, olha o relógio, se empolgou, opa, vou aproveitar, rapaz, só esperto, o relógio de ouro. Na hora ele comprou um de latão, mas na cabeça dele, ele estava comprando de ouro. Vem cá, o vendedor chegou, olha isso aqui, um relógio de ouro. Não, botou lá só na vitrine lá. Não sei se você já for na C&A, bota um monte de relógio assim, parecido de ouro, né? Ou seja, está ali na vitrine. E o cara, empolgado, querendo mostrar que tem um de ouro, e na cabeça dele é de ouro. Bem, ali é um erro. Né? O direito interpreta como erro. Inclusive, nós vimos a polêmica da distinção entre erro e ignorância, e vimos pontualmente que o Código Civil, para ele, é tudo o mesmo bolo, tudo a mesma coisa. Então, o erro aplicado ao testamento anulável é quando o testador ele erra sozinho, perante as circunstâncias que são elementares do testamento, sem que haja, portanto, pessoal, nenhuma manipulação da realidade. Não há simulação, não há pontualmente um maquiamento provocado da realidade, nada. Aquilo mesmo ele errou. Eu poderia dizer como exemplo, aliás, sou bem humilde, eu peguei no livro de Caio Mário da Silva Pereira, esse exemplo, tá? E vou dar para vocês. É o caso, por exemplo, do pai que ele designa um legado a determinada pessoa porque ele entende que essa pessoa salvou o seu filho de um acidente. Ele não perguntou para o filho, não inquiriu para saber a verdade. Simplesmente ele designou essa pessoa ali na cabeça dele como um beneficiário do testamento. Porque na mente dele, ele salvou o filho dele. E na verdade, pessoal, não é. O legatário mentiu? Não. O filho mentiu? Não, ninguém mentiu aqui. Ele que, por si só, designou, esse cara aqui salvou meu filho. Vou deixar aqui 50% dos meus bens, da parte disponível. Isso é o erro. Sequencialmente, nós temos o dolo. Vamos aqui voltar a civil para você entender o dolo. Pessoal, vamos supor que o camarada entre nessa loja que eu falei para vocês para comprar esse relógio aí. E aí tem uma placazinha, Rolex de ouro, promoção, R$1.000. Tu já viu um Rolex de ouro? Nunca vi. Então veja, Rolex de ouro,
Ouro maciço, nós bota assim. Até as rodinhas do aparelho lá dentro é de ouro, tudo de ouro. Relógio todo de ouro. R$ 1.000. Aí o cara olhou, convencido que era R$ 1.000. Evidentemente, nós temos que entender pontualmente a nossa aula lá em civil. A manifestação de vontade ela tem que ser livre, consciente, informada, desembaraçada e dotada de boa-fé objetiva. Veja, ele, por mais que ele tenha livre a manifestação de vontade, ela é consciente do que está fazendo, mas ele foi enganado. Portanto, houve uma mentira dos fatos, houve uma manipulação da verdade. Então, pessoal, ali é um dolo. Eu lembro muito do livro do Mirabete. Mirabete já falecido há muitos anos, na época da faculdade. Ele diz, inclusive não sou eu não, muitos civilistas usam a expressão de Mirabete, que é penalista. Olha que legal. Que o instrumento do estelionatário é o dolo. O que é o dolo? É o instrumento estelionatário 171 do Código Penal. Ou seja, o camarada ele cria uma situação de realidade ali pontual, ou melhor, ele oculta a verdade pontual, levando o indivíduo a um erro, ligando o indivíduo a uma situação, inclusive, de risco. Então, o relógio ali não é de ouro e muito menos é Rolex, e sequencialmente ele colocou ali uma placa dizendo lá para enganar as pessoas, tá? Para enganar as pessoas. Bem, nesse sentido de consequência, nós podemos indicar pontualmente que o pai, né, quer deixar o legado ao indivíduo X, Y, Z, uma pessoa, que foi informado pelo filho, o filho diz, pai, esse cara me salvou, ele é o cara, me salvou. E aí o pai, movido de muito amor, carisma pelo filho, o que ele faz? Ele testa, quanto à sua parte disponível, um legado para esse indivíduo que o filho disse que o salvou. Veja que nesse caso, pessoal, houve claramente uma manipulação da verdade, o que obstou, portanto, a manifestação de vontade do testador de manifestar com base nos aspectos factuais, com base na verdade real. Isso é dolo. Foi má fé do filho e foi má fé desse cara, enganando o pai, munido, portanto, da emoção do amor pelo filho, para ele testar para fulano de tal. Isso é dolo. Porque no caso concreto, ninguém salvou ninguém. Entendeu? Então, o erro é um equívoco quanto à realidade, mas sem que haja um agente ou terceiro, nesse caso, e leve essa pessoa a esse equívoco. O dolo existe sim uma postura de um estelionatário, uma postura de alguém que queira prejudicar, queira enganar, e aí ele induz a pessoa ao erro. Veja aqui na sistemática, induzir a pessoa ao erro é uma coisa, levar-se ao erro é outra. Ele foi induzido ao erro e praticou o erro. E esse erro no direito civil é dolo. Esse erro manipulado de forma maligna é dolo. Bem, coação. Pessoal, nós já estudamos isso em civil, parte geral. A coação que a gente trabalha aqui no Mundo Civilista é a coação psicológica. É a coação, pessoal, é a coação que macula uma violência moral, macula uma violência psíquica. Bem, nesse sentido de consequência, vamos imaginar pontualmente que o testador, diante de uma pressão feita pelo filho para que ele não revele a situação de um concubinato, ele diz, olha, se o senhor não fizer esse testamento para mim e para esse meu amigo aqui, nós vamos aqui falar do concubinato que o senhor praticou. Então, veja, ele ali na coação física, ou perdão, na coação psicológica, coação moral, violência, portanto, moral, que é chamada de vício compulsiva, VIS, espaço, COMPULSIVA, compulsiva. Ele pode ou não ceder. Se ele ceder, é coação, mas é a coação moral
psicológica, lá do artigo 151. Veja que a coação aqui, ela te dá um livre-arbítrio para não ceder à coação. É diferente da coação física, que torna inexistente o negócio jurídico. No caso, o testamento pode acontecer que, se o filho, infelizmente, pessoal, dando um exemplo trágico, coloca uma arma na cabeça do pai, olha, eu te dou um tiro agora se você não testar em favor dessa pessoa aqui. E aí é uma coação física, ele não tem porquê, não, pode dar o tiro aqui. Não. Ele não tem opção. Ele tem que ceder, portanto, a circunstância. Ali é uma coação física. Veja que essa coação física torna inexistente o testamento. Então, nem tem como se falar em análise de nulidade ou anulabilidade do testamento. Não tem nem como analisar isso aí. Agora, se for a coação for moral, psicológica, em que permite o livre-arbítrio, aí sim nós podemos migrar para o segundo degrau da escada ponteniana, que é a análise de validade. Pessoal, veja pontualmente que o testamento caduco, ele atinge o plano dos efeitos, da eficácia do testamento. O testamento nulo ou anulável atinge o degrau antes, que é a dimensão degrau da validade. E no caso aqui da coação física, ele atinge logo na essência, ou seja, na existência do testamento. Então, a nível conceitual, para a gente ficar redondo no seu caderno, nós podemos dizer que o testamento que tem um vício em razão da coação, que é uma coação psicológica, o testador ele é submetido a uma violência psíquica moral, que o força a ter uma declaração contrária à sua própria vontade. Não se revela, portanto, nesse caso, pessoal, uma coação física, ou seja, vis absoluta, do jeito que eu estou falando aqui, ó, VIS, vis absoluta, posto que se ocorrer esse caso, é nítido que é inexistente o testamento. Não há que se falar em anulabilidade. A coação aqui, nós estamos estudando com vocês do artigo 1909, é uma coação moral, psicológica. Tá? Te deu o exemplo do pai colocando uma arma na cabeça, relacionado ao quê, gente? A um testamento inexistente, coação física, que não é essa coação que eu estou estudando, e te deu um exemplo da coação moral psicológica, que é essa coação que eu estou te falando, onde o filho ou algum herdeiro, enfim, cria uma situação em que a pessoa fica compelida moralmente a ceder ou não ceder quanto a essa imposição feita por essa pessoa. Então, veja, é o caso, como eu te falei, do filho, dizendo, olha, se o senhor não declarar aqui no testamento que fulano vai ser beneficiado, eu vou falar para a nossa família que o senhor pratica concubinato impuro, né? O senhor não respeita a honra da nossa mãe. Então, nesse sentido de consequência, ali o cara ele tem o livre-arbítrio de ceder ou não ceder a essa circunstância de coativa moral psíquica. Por isso que a doutrina divide vis compulsiva, que é a violência moral, a coação moral, e vis absoluta, que é a coação física, a violência física. O cara bota uma arma na cabeça do cara, olha, bicho, bota aí que eu sou teu herdeiro, bota aí que fulano de tal vai ser o legatário. Beleza? Tranquilo? Então, pessoal, lembrar que quando o testamento passa pelo crivo de ser anulável, aplica-se a teoria da actionata, ou seja, não se conta o prazo decadencial antes do momento em que o interessado toma ciência. 4 anos, portanto, é o prazo decadencial nesse caso. Bem, pessoal, nesse sentido e consequência, em se tratando de anulabilidade por erro, dolo e coação, aplica-se o prazo decadencial de 4 anos do artigo 1909 do Código Civil, tendo como base, pessoal, a teoria da actionata. Agora veja, pessoal, relativo a invalidar o testamento, aplica-se pontualmente, ou seja, nesse sentido de consequência, o testamento ele é nulo, artigo 166, combinado com o artigo 1909, o testamento, pessoal, que, portanto, possui vícios profundos na sua dimensão, inclusive a nulidade absoluta, aplica-se nesse sentido o artigo 1859.
O aluno deve perguntar, professor, são dois prazos decadenciais diferentes? São dois prazos decadenciais diferentes. Um é do artigo 1859, que é o prazo de 5 anos, e o outro, pessoal, é de 4 anos, que trata da nulidade relativa. Vamos aqui ao artigo 1859, por favor. Extingue-se em 5 anos o direito de impugnar a validade do testamento, contado o prazo da data do seu registro. Pessoal, veja pontualmente que esse caso aqui, em que exige o registro prévio e computa-se o prazo de 5 anos, é no que tange a nulidade absoluta. O testamento aqui ele é nulo. Em contrapartida, na outra margem toada, nós temos, portanto, pessoal, a situação do testamento anulável, anulabilidade, nulidade relativa, que é o do artigo 1909. Pessoal, o jurista Cristiano Chaves de Farias, inclusive, ele tem vários livros para concurso, ele coloca, inclusive, no livro dele, ele cita pontualmente, pessoal, que o caso do artigo 1859 e 1909, pode pesquisar no livro dele, de concurso, por sinal, ele fala que tanto faz a nulidade quanto a anulabilidade. Esse entendimento, ao meu ponto de vista, é arriscado, porque ele deveria colocar todas as correntes. Ele cita a de Silvio de Salvenosa. Ele cita só uma. Só que, pessoal, tem inclinado as questões a um entendimento um pouco diferente. Inclusive, não vou citar nomes desses cursos, ele sempre cita nas suas apostilas essa teoria e realmente tem sido gabarito de prova. Que o caso pontual aí que envolve, pessoal, a matéria é um pouco diferente. O caso que envolve aí na matéria é a aplicação da antinomia quanto, pessoal, à convalidação do testamento nulo. Nós sabemos categoricamente que isso, tecnicamente, é um absurdo, exceto se o próprio legislador não prevê. Por quê, pessoal? A nulidade relativa ela pode ser sanada. Passa pelo crivo da convalidação. A nulidade absoluta não tem como. É um vício de ordem pública. É uma coisa muito endógena, muito profunda no direito. É como se você pegasse e tirasse um dedo de um pé de uma pessoa. Você aleija a pessoa. Ah, mas ele consegue andar assim, mas você tirou o dedo. Então, é diferente de uma fratura, que você coloca ali o gesso, ajeita direitinho, a pessoa volta a andar normal. Então, veja, a nulidade absoluta é uma coisa muito profunda, não tem como ser convalidada. Mas, no direito civil sucessões, o sistema jurídico ele admite essas circunstâncias. Então, veja, existe, portanto, dois prazos. O prazo decadencial de 4 anos, no que tange pontualmente a nulidade relativa, onde se aplica a teoria da actionata, e tem aqui a nulidade absoluta, em que se aplica, em que se aplica, portanto, o crivo da disciplina do artigo 1159, cujo prazo decadencial de 4 anos começa a contar da data do registro do testamento. Pessoal, no que tange pontualmente a essas questões que envolvem o registro do testamento, isso aqui é uma questão bastante interessante, não podemos esquecer que o testamento só se torna eficaz quanto à produção dos seus efeitos, ou seja, quanto ao momento em que ele produz os efeitos plenamente, com a ocorrência do droit de Saissine, do fenômeno da morte. O fenômeno de morte-causa. Existem duas sucessões claras dentro da liturgia total do Código Civil. A sucessão inter-vivos, que você estudou em obrigações, e a sucessão causa-morte, que você está estudando agora comigo. Sequencialmente, pessoal, eu só posso analisar as questões que envolvem a existência, a validade e a própria eficácia do testamento quando há o fenômeno do droit de Saissine. Do contrário, eu não posso passar por esse crivo de exame de análise. Nesse sentido e consequência, pessoal, nós temos aqui, portanto, claramente, dois registros bem claros e translúcidos que todo o testamento eles passa. Primeiramente, pessoal, o registro feito e realizado pelo tabelião, relativo aos testamentos públicos e o relativo ao testamento cerrado. Sendo que o testamento público, o testamento, ele fica devidamente custodiado no cartório. Ele fica arquivado no livro de notas do cartório, onde foi objeto, portanto, de ser feito o testamento. Onde foi feito o testamento do cartório, né, que foi feito, fica lá registrado o testamento.
Já o cerrado, não. O cerrado só fica registrado que houve o testamento sendo feito e, sequencialmente, pessoal, ele é entregue de forma lacrada, cerrada, amarrada para o testador. Sequencialmente, nós temos um segundo registro, que é no RCTO, que é no Registro Central de Testamentos Online, que fica no banco de dados, sob controle da SENSEC. Sequencialmente, o juiz, lá no computador dele, tem acesso e verifica se há ou não testamento público ou cerrado. O particular não tem essa prerrogativa, gente. O particular é feito mesmo no ânimos do mundo da realidade não judiciária, não cartorária, fora desse plano, portanto, de incidência. E por fim, pessoal, existe um último ponto de registro, que é o registro feito, pessoal, no âmbito da jurisdição voluntária, fazendo referência à fase pré-ambular do inventário, que é, no caso pontual, a apresentação / abertura do testamento. Veja que no testamento cerrado tem tanto a apresentação quanto a abertura do testamento, porque está lacrado o envelope, tudo amarrado. Então, o apresentante leva o testamento e também é aberto em juízo. Inclusive, o testamento ele é lido lá em juízo. Sequencialmente, quando o testamento é público, simplesmente ele é apresentado, porque não tem nenhum viés de oculto, místico. O testamento cerrado, inclusive, é chamado de místico ou oculto. Bem, meus queridos, é isso que eu queria trabalhar pontualmente de forma bastante interessante com o testamento caduco nulo ou anulável. Eu te desejo, portanto, um bom dia, boa tarde, boa noite. Fique em paz. Até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigado.